Meus caros, nessa oportunidade eu vou falar sobre flores de plásticos, fazendo a dobradinha aqui com dois quadros, experiência em tela e doutrina em tela. Isto porque acontecia em determinadas instituições religiosas a própria vedação ou proibição de utilizar em cima dos púlpitos flores mortas ou de plástico ou os membros terem em casa. E eu vivenciei tudo isso porque era obreiro e quando estava em cima do púlpito, realmente lá estava o pote ou o vaso das flores com flores naturais. Agora, o que eu penso sobre isso à luz do Evangelho? É óbvio que não é pecado você ter flores de plástico em casa e até mesmo se utilizar em cima do púlpito. Tinha aqueles irmãos que também vedavam ou impediam que fosse levar lá para aqueles que já se foram, para os entes queridos, nos seus sepulcros, antes do dia dos finados ou depois, flores mortas. Tinha que ser flores vivas. Mas eu pergunto, qual é o problema? Qual é o problema do artificial? Até porque tudo na vida, quase tudo, podemos dizer assim, tem a ver com o artificial. Tem a ver com o plástico, você compra um balde de plástico, então não pode utilizar. Você utiliza aqui um produto, álcool em gel, está no plástico, não está num recipiente que seja natural ou biodegradável, né? Porque tem agora, por conta daqueles que são ligados à ecologia sustentável, que eles fazem ou são defensores de produtos ou recipientes que, ao serem lançados no solo, eles se decompõem mais rápido sem fazer algum dano à própria natureza. Eu penso ainda com relação à propriamente proibição das flores em cima do púlpito, que se a instituição quiser colocar, coloque, mas não diga que seja pecado. E outra, ainda traz até mesmo mais prejuízo para a mesma, se a gente parar para analisar. Porque volta e meia você está lá trocando, porque a flor não vai durar muito tempo, ou vai ter que estar lá irrigando. E com isso vai o dinheiro dos dízimos das ofertas do povo. E principalmente eu via quando tinha, por exemplo, um congresso, tinha um pregador de fora que lotava a igreja, geralmente eles trocavam mesmo as plantas, as flores, estando em boa situação ou boas, eles tiravam. Então mais dispêndio ainda. Se deixasse uma lá artificial, não era tão cara assim, ou se fosse cara assim, entre aspas, não teria que fazer muita mudança, na verdade. Então, tem regras, tem doutrinas, entre aspas, que parecem de Deus, mas não são. São apenas costumes, são apenas cultura de um determinado instituto, instituição ou coisa semelhante. Daí eu trouxe esta curiosidade, eu falei sobre isto no quadro Experiência em Tela e Doutrina em Tela, dizendo que não é pecado você ter em casa e também não seria em cima do púlpito. Agora você pode respeitar a igreja que proíbe, no entanto, ela está tendo dispêndio e está saindo dos bolsos dos membros. Na época, inclusive, já fazendo um adendo aqui, quando a minha avó era membro da referida igreja, como já deve saber aí, ela em casa utilizava de plástico. Porque, de fato, cria que não tinha pecado. E não tem mesmo. Tudo uma questão de equilíbrio, de bom senso. E às vezes pessoas que faziam contenda por conta dessa coisinha. Aí configura um farisaísmo, colhe um mosquito e engole um camelo. Vamos ser mais equilibrados, ok? Esses quadros servem exatamente para falar de coisas que muitos não falam. E aqui você encontra, e aqui nós falamos, porque tudo tem que ser falado, esclarecido. Examinai tudo e retenha o bem, guarde o bem. Abraço e até a próxima.